Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, professor de Geografia, mais uma vez com vocês, e o tema da aula hoje são solos, ok? Estaremos trabalhando esse tema aí, bastante pertinente, e que você deve entender ele para fazer suas provas de vestibular também, seus simulados, nossas provas e por aí vai, tá bom? Não esquecendo que essa é uma sequência de conteúdos que vem de geologia e geomorfologia. À medida que nós entendemos o que é a crosta, entendemos quais são as formas superficiais, os tipos de rochas, as classificações de estrutura geológica e também de relevo a nível de Brasil, nós passaremos a entender essa porção superficial da crosta, na litosfera, que são os solos, né? Então eu queria que você acompanhasse comigo aí algumas informações na tela do seu computador, onde você vai perceber aí como é que são os solos e o que são esses solos aí, tá? Então dá uma olhadinha comigo aí, você vai acompanhar e entender o que são praticamente os solos, tá? Então a parte mais superficial da crosta trata-se de um complexo composto de mineral, material orgânico e gases, né? Então o solo nada mais é do que essa porção superficial, onde nós temos aí a rocha matriz, que é formada por um agregado de um ou mais minerais. Vamos encontrar matéria orgânica da vegetação e também encontramos esse solo com a presença de gases. Tá? Quem estuda os solos é a pedologia, né? Vai estudar os solos em seu ambiente natural. E a edafologia seria aquele ramo científico que estuda a influência dos solos nos seres vivos, ou vice-versa. Então, nós vamos usar os conhecimentos dessas duas áreas científicas para explicar um pouco sobre os solos para vocês. Tudo bem? Bem tranquilo. Vamos então perceber aí como é que se formam os solos, né? Então, os solos vai se formar a partir da decomposição da rocha matriz, né? Através do intemperismo químico, físico ou biológico. É aí que você tem então os elementos minerais do solo, mais matéria orgânica, certo? Que aí nós temos o humus sendo o principal elemento, e aí você tem a formação dos solos, tá? Não se esqueça que o humus é extremamente importante para a fertilidade desses solos, tá? Então, a formação dos solos é bem simples. Não se esquecendo que outros fatores são importantes na formação de um solo, como temperatura, umidade, a latitude, a própria altitude, tudo isso vão ser elementos importantes para a formação de um solo, tá bom? Então vamos pensar aqui no conceito, novamente conceito de solo, né, que é a pedologia, a dafologia, igual nós explicamos lá atrás, e vamos entender um pouquinho os horizontes de um solo. Então, um solo, ele começa a se formar a partir da rocha matriz, que é essa rocha que nós temos em profundidade. À medida que ocorre um processo de decomposição dessa rocha, vão surgindo os vários horizontes. Quais são eles, né? Horizonte O, ou zero, rico em matéria orgânica. O A, horizonte escuro, com atividade biológica e matéria orgânica, sais minerais mais humus. O E, horizonte mais claro, com remoção de argila e óxidos de ferro. Vão descendo através de um processo que a gente chama de lixiviação. O B, horizonte, concentração de argila, matéria orgânica e materiais removidos dos horizontes A e E, conforme vai penetrando, né, a, a, a água vai trazendo esses elementos para uma porção mais profunda. O C, rocha alterada em processo de início de intemperismo, né? E o R mesmo, assim, a rocha inalterada, né? Então é importante nós entendermos aí o que seria o regolito, tá? Regolito é o manto de alteração desde a rocha na base até a superfície, né? O solo seria os horizontes superiores com maior alteração pedogênica, esse processo de transformação da superfície, e o saprólito, que seria aonde você tem o materialzinho próximo da rocha de base em processo que vai se transformar. Então temos uma imagem aqui que mostra na prática o que é um solo bem desenvolvido, tá? Com seus vários horizontes aí, com essas características, desde onde o horizonte é mais escuro, onde ele é um pouquinho mais claro, enfim, tá? Mais claro aqui e por aí vai, tá bom? Vou entender isso aí. Então aqui nós temos o tempo que vai fazer o processo de formação, tempo geológico. Então uma rocha recém-exposta, sei lá, vamos pensar uma rocha metamórfica,
uma rocha magmática, ignível, extrusiva, ou até mesmo uma rocha sedimentar, a ação dos agentes externos vai fazendo essa rocha, o R, se transformando, tá? Aí você tem a formação do humus, aí já vai aparecendo ali o C, né? Vai aparecendo o B, vai aparecendo o A, com as suas características. Aqui já um neossolo, solo jovem, aí um solo intermediário, pouco desenvolvido, cambissolo, aí um solo bem desenvolvido, argiloso. Aí você já tem todas os horizontes, né? Entre R, C, B, E e o A, cada um deles com as suas características. Então o solo se forma dessa maneira aqui que você está observando, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a textura de um solo, que nada mais é do que a fração dos grãos que você encontra no solo. Dependendo do diâmetro médio deles, aí você tem algumas características, né? Então, aqui você tem essa classificação. Então, calhaus vai de 20 milímetros a 200 milímetros, aí cascalho de 2 a 20, areia de 0,5 a 2, que no caso você tem o exemplo da areia, silt ou limo de 0,002 a 0,05, né? Que seriam esses grãozinhos aqui identificados, e a argila menor que 0,002, né? Então é importante você entender que os solos vão ter essas partículas, e essas partículas elas podem ser diferenciadas e que vão influenciar na infiltração ou não, né, da água no solo, e junto com a temperatura promover o processo de desagregação das porções mais profundas do solo, que seria a rocha, tá? Então, o que seriam aí os solos arenosos? Aqueles que têm presença de areia, né? Maior espaço entre os poros, maior infiltração de água, mais suscetível à erosão. Então, aqui nós temos um exemplo desse tipo de solo, tá? Uma plantação, um solo bem arenoso. Dá para plantar também. Aí um solo mais argiloso, né? Como seriam as características? Menor espaço entre os poros, menor infiltração da água e menos suscetível à erosão. Então, uma terra com os grãos um pouco mais finos, só para você mais ou menos ter a ideia da diferença entre os tipos de solos, um arenoso e um solo argiloso, tá? Aí processos e fatores de pedogênese, né, que é o processo de formação dos solos, né? Então, climas, extremamente importante, né? Então, se você parar para pensar aqui em climas quentes e úmidos, eles vão promover um processo maior de intemperismo. E aí os solos vão ser mais profundos nessa região, mais intensos, solos mais profundos e horizontes bem definidos. Perceba aqui na base as pessoas e perceba também a altura desse solo, né? Já climas frios e secos, o intemperismo é menos intenso, então os solos vão ser mais rasos, entendeu? Com horizontes menos definidos. Então, pela escala aqui, você vê um solo de 2 metros, o senhor é a referência, né? Junto com a régua, essa régua aqui, já vê que os vários horizontes eles não são tão profundos, né? Aqui não, aqui você já vê ele um pouco mais profundo, né? Até chegar na rocha matriz. Então é bom saber esses processos e fatores de formação do solo, tá? Então intensidade, olha aqui, ó, intensidade do intemperismo. Vamos pensar então que nós temos aqui a temperatura e aqui nós temos a precipitação. Saindo de 5, temperatura 50 e 300 milímetros a 2.700 milímetros de pluviosidade, tá? Então, o que nós temos que entender? Peguemos aqui, então, a linha do Equador, pensemos que aqui seja a linha do Equador, e conforme nós vamos indo em direção a essa porção do gráfico, nós temos praticamente as latitudes. Então, regiões que saem de desertos, savanas, floresta tropical, estepes, zonas de podizolização, né, que é o processo de formação dos solos, até a tundra. Você está vendo que ele está associando aos tipos de vegetações, saindo do Equador e indo em direção aos círculos polares. Então, na região dos trópicos, entre os trópicos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o maior índice pluviométrico e teremos as maiores temperaturas, ó, né? Então, o que acontece? Os solos são mais profundos, ó, zona de altização, alitização,
monossalitização e bicialitização, que são essas cores que você percebe, né? Acaba observando o solo um pouco mais profundo aqui, ó, nessas regiões, né? Então, à medida que você vai ganhando a latitude, vai diminuindo a temperatura e também a umidade. O que vai acontecendo? Né? Os solos vão ficando mais rasos, né? Então, a linha tracejada seria a temperatura, as precipitações e a evaporação em potencial. Então, esse esquema ele mostra para você que, segundo a latitude, os solos mais profundos vão ser próximos à linha do Equador, tá? Então, é legal você estar atento com relação a essa questão, tá? Eles podem perguntar isso para você ali no vestibular. Então, a atividade orgânica também vai ser importante no processo de formação dos solos, né? Menor evaporação, erosão devido à cobertura, aumento da fertilidade do solo por humus, né? Os próprios animais, trituração de restos de vegetais são importantes para a formação, carcaça de animais contribui para a formação de humus, né? Material de origem, temperismo das rochas, liberam minerais e elementos químicos para a formação de um solo, tá? Relevo plano, isso aqui é importante a gente entender. Quanto mais plano o relevo, mais infiltração, mais plano o relevo, mais infiltração e maior intemperismo. Solos mais profundos. Terreno inclinado, mais íngreme, né? Aí a água não infiltra, ela escoa superficialmente, o processo de intemperismo é menor, solos mais rasos, tá? Tudo isso é importante para você entender a formação dos solos. Olha o esqueminha que bacana, né? Aqui lá, verdinho C, B e C. Setor A, ó, seria essa região aqui. Boa infiltração e boa drenagem favorece o intemperismo químico, entendeu? Entra a água, promove o intemperismo químico e transforma a rocha em solo. B, né, que seria essa regiãozinha mais verde. Boa infiltração, má drenagem, certo? Desfavorece o intemperismo químico. Então, os solos vão ser menos rasos aqui. E C, má infiltração, má drenagem, favorece o intemperismo químico e desfavorecem o intemperismo químico e favorecem a erosão. Então, nessas regiões, você acaba não tendo solos. Então, o esquema aqui te faz uma alusão. Nessa região mais plana, a água penetra e consegue fazer solos mais profundos, ó, porque você tem ali a questão de boa drenagem e boa infiltração. Já na região onde você tem o relevo mais íngreme, os solos são mais rasos, né? Má infiltração e má drenagem. É só para vocês entenderem como é que a coisa funciona aí, tá bom? Então vamos pensar um pouquinho na classificação dos solos. Então os solos eles podem ser eluviais ou zonais, que é o primeiro exemplo, quando o solo se forma a partir do intemperismo local. Então, você tem um solo que foi formado a partir das rochas pré-existentes. Eles são eluviais, ou chamados zonais. Então, latossolo, podizólico, chernozem, ou brunisen, pradaria desértico, tundra, tá? Então, esses solos são característicos aí, aparecem em horizontes bem definidos, tá bom? Vamos lá. Outro aqui, alguns exemplos desses solos, né? Latossolo, o solo podizólico, o chernozem, chernozion de pradaria, o próprio desértico, se formam nas áreas de origem. A ideia aqui é entender onde ele foi formado, tá? E aí vários fatores vão promover isso aí. Sejam eles com umidade, certo? Ou sejam eles sem umidade, tá bom? Então, só para entender aí. Aí, segundo tipo de solo, são os aluviais ou azonais, quando se formam a partir de sedimentos de outros locais, transportados por rios e ventos. Então, eu tenho um solo aqui. Ele não foi formado aqui, esse solo foi formado a partir de sedimentos que veio de outro lugar e os sedimentos foram trazidos ou por vento ou por rios, tá? Pouco desenvolvidos, né? Podendo ser chamados de litossólicos ou cambissolo. Então, tipos de solo: litossolo, regossolo, solo de aluvião, cambissolo, né? Tipo de relevo inclinado, locais de leves inclinação,
acúmulo de sedimentos fluviais, incipiente desenvolvimento do horizonte B, então você não tem os perfis bem desenvolvidos como nos solos zonais, tá? Então, aqui um exemplo para você, regossolo, né? E aqui um litólico ou cambissolo pouco desenvolvido, tá bom? Temos também os solos interzonais ou orgânicos, quando se forma a partir da erosão local e sedimentos trazidos de outros locais. Então, o zonal, formado no local. A zonal veio de fora. O interzonal ou orgânico tem os dois ao mesmo tempo, né? Então, quais seriam aí os tipos de solos assim? O hidromórfico, salino, alomórfico, né? O grumno-solo, são todos exemplos de solos aí que nós podemos ter nessa lógica, né? Olha o solo hidromórfico, como ele é bem rasinho, ó, tá vendo? Ó? Bem rasinho. Aí você já tem o R aqui, ó. Não tem nem o A, B, C. Ó, como ele é bem raso aqui, ó, né? Enfim, vários exemplos demonstram isso para você. Vertissolo, solo alomórfico, ó, né? Presença de sal aqui, ó. Martelo é a referência para você entender a profundidade disso, tá? Então, bem bacana. Então, classificação dos solos também pode ser quanto à cor, escuro ou orgânico, avermelhado, amarelado, clara, né? Baixa presença de matéria orgânica. Então, indica com bastante matéria orgânica, ele vai ser escuro, avermelhado, com forte presença de óxidos. Então, temos alguns solos aqui, ó. Solos escuros, horizonte B, A, avermelhados, presença de hematita, presença de minerais claros, né? Quartzo, cores acinzentadas, saturação do solo com redução de ferro, solos amarelados, né? Presença de goetita, horizontes mosqueados, manchas vermelhas, pretas, acinzentado. Então, só para você entender que existe como você fazer classificação, como os solos foram formados e a partir da cor deles, tá? Aí, conforme como eles foram formados, pode ser zonal, azonal ou intrazonal, tá bom? Tranquilo, pessoal. Aqui então nós finalizamos essa partezinha da aula. Espero que você tenha gostado. Sucesso e bons estudos.